Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live das faculdades BWS. Hoje à noite teremos o prazer de receber o Dr. Glycon Michels, coordenador de nosso curso de Medicina do Exercício, para discutir comigo. A gente vai conversar, fazer um bate-papo aqui sobre a endocrinologia no esporte, né? Dr. Glycon é bastante conhecido, a gente já fez um sobre recursos ergogênicos recentemente, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente de hormônios. Dr. Glycon deve estar entrando daqui a pouquinho. Boa noite, Marco Antônio. Tudo bem? Várias pessoas conhecidas entraram. Vários amigos, alunos. Assim que a gente gosta. Dr. Glycon está entrando agora. Talvez com um probleminha na conexão. Pronto, estamos com o Glycon. Tudo bem? Tudo bem. Bom, eu não me apresentei, né? Para quem não me conhece, meu nome é Gilmar Acurso. Sou coordenador dos cursos de endocrinologia, envelhecimento saudável e nutrologia da BWS. É claro que em cada um deles eu tenho vários amigos me ajudando. E o Glycon, como eu já falei, coordeno de medicina do exercício e do esporte. E hoje a gente vai falar sobre hormônios, né? Endocrinologia do esporte. Vai ser um bate-papo, mas a bola vai estar sempre mais com o Dr. Glycon, que é o especialista na área, né? Glycon, o live é seu, pode começar. Pessoal, então o Vilmar já me apresentou, né? Boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Eu espero realmente dar um feedback bem positivo para vocês. Eu espero que seja proveitosa. Espero que a gente possa trocar muita figurinha, né? Eu quero interação de vocês. Eu quero que vocês nos perguntem. Eu quero que vocês tirem as suas dúvidas, né? Por que a gente pensou, primeiramente, em endocrinologia do esporte? Por quê? A gente juntou endocrinologia, Dr. Vilmar, com medicina do esporte, Dr. Glycon. Vamos fazer uma live juntos? Bora, vamos fazer uma live juntos. De quê? De endocrinologia do esporte, Dr. Vilmar e Dr. Glycon. Muito bem. Ele diz que a live vai estar comigo, a bola vai estar comigo, mas eu acho que a gente vai ter figurinha para trocar e o Dr. Vilmar tem muita coisa para contribuir nessa experiência dele de alguns anos como endócrino. Não vou falar quantos anos Não são, porque fala, não senão fala. ele vai ficar chateado Mais de comigo, eu acho que não 10. é uma boa coisa. Muito bem. A gente já fez uma live anterior sobre recursos ergogênicos e foi muito legal, teve muita participação, muita gente aqui conosco, ficou um gostinho de quero mais. Muita gente pedindo para a gente meio que repetir o tema. Então, a gente resolveu hoje fazer essa live de endocrinologia do esporte. Eu diria que a endocrinologia do esporte ela se divide em três grandes eixos, pilares, por assim dizer, né? Por quê? Porque a medicina do esporte é a especialidade médica que usa o exercício físico como ferramenta. Para quê? Para prevenir, para tratar e para melhorar a performance. Então, nós poderíamos pegar isso de endocrinologia do esporte e trazer para essas três grandes áreas do exercício ou da medicina do esporte.
o tratamento, a prevenção e a melhora da performance. Muito bem, vamos lá, vamos embora. Vamos começar com o mais simples. Parece uma coisa relativamente óbvia que o exercício hoje é uma ferramenta de tratamento de várias doenças. A gente ia no Congresso de Medicina do Esporte, antigamente, e se via assim, ó, o exercício como coadjuvante no tratamento do X. Hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, enfim, qualquer doenças cardiovasculares, doenças endócrinas, né? Então, o exercício como coadjuvante. Hoje, a gente vai nos congressos de medicina do esporte, a gente já não vê mais o exercício como coadjuvante, a gente vê o exercício como fator de tratamento, tá? Como ferramenta de tratamento, tanto quanto uma medicação, como outra coisa qualquer. E quando a gente fala de endocrinologia, a gente poderia puxar assim, o grande problema em relação às doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, que seria o diabetes mellitus depois das doenças cardiovasculares. E realmente o diabetes mellitus ele tem como principal fator o exercício. O exercício. Embora muitos médicos ainda tenham práticas antigas não prescrevendo adequadamente o exercício, não que eles não falem, eles falam. O problema é como fala. Fala, a senhora tem que fazer mais exercício. O senhor tem que caminhar. Isso é como dizer, o senhor tem que tomar um hipoglicemia antioral. Qual? Qual a dosagem? Quantas vezes ao dia? Qual a frequência? Etc. Então, o exercício, como qualquer medicamento, ele é prescrito. E essa dosagem, normalmente, ela é individualizada. Exatamente. Então, depende da idade, depende da situação da doença do indivíduo, depende do que o indivíduo gosta de fazer, depende do que o indivíduo pode fazer, ele tem ou não alguma limitação. Então, o exercício é fundamental para o tratamento de vários tipos de doenças endócrinas. A gente poderia colocar o diabetes mellitus como principal, mas a gente pode falar de obesidade também. O exercício como tratamento da obesidade e a prescrição é exatamente a mesma. Por quê? Obesidade e diabetes mellitus tipo 2 andam de mãozinhas dadas. Normalmente, o obeso, ou mesmo quem já tem sobrepeso, tem uma resistência insulínica. E o exercício é aquele fator, vamos falar assim, né, que vai aumentar a ação da insulina independentemente da insulina, tá? Ele não, justamente, se os receptores de insulina estão com problema, o exercício, né, é o melhor, a melhor terapia, vamos falar assim, para resolver justamente essa resistência à insulina que se localiza nos receptores da insulina. Porque, por outras vias, ele vai fazer com que a glicose entre mais na célula, possa ser queimada mais adequadamente, possa baixar os níveis de triglicerídeos, os níveis de gordura do indivíduo, ganhando massa muscular, massa magra, fazendo com que a gente diminua essa resistência à insulina. Isso serve também para obesidade. E vocês estão cansados de ver nas redes sociais falando de exercício, né? Exercício mais aeróbio, menos aeróbio, mais musculação, menos musculação. Isso é uma guerra, né? E, na verdade, não tem nenhum trabalho batendo martelo dizendo que não, o aeróbio é mais adequado para o tratamento da obesidade, não, a musculação é mais adequada para o tratamento da obesidade. A gente tem problemas de viés metodológicos, a gente tem várias coisas, e a nutrição que interfere muito, 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 muito nessa história. Então, a gente
poxa, como é que a gente vai estudar exercício sem estudar nutrição junto? Então, imagina colocar nessa mistura maluca aí, né, doença endocrinológica, como diabetes, como a própria obesidade, e se falar de exercício como tratamento, sem falar de dieta, e às vezes medicação e a parte hormonal. Nossa, realmente é uma confusão. Então não tem como a gente falar de uma coisa sem falar das outras. Glycol, Oi? deixa eu dar um pitaco. Aí que vem a importância do médico que saiba fazer isso, né? Porque do mesmo jeito que o cardiologista chega para o paciente e fala, você precisa fazer uma dieta, mas não sabe orientar, né? Ou coma menos para emagrecer. O endocrinologista, a maioria deles, fala, precisa fazer exercício. E esquece que tem que ter esse trabalho conjunto, né? Se você não fez um curso, se você não sabe prescrever o exercício, se você não sabe orientar, né? Não pode jogar para o paciente assim, faça exercício, porque todo mundo fala isso e tá bom. Porque só quem teve pacientes que realmente abraçam a ideia do exercício consegue ver o grau de melhora que eles têm. Como quem tem o paciente que abraça a ideia da nutrição adequada é a mesma coisa. Então, por exemplo, o diabético que faz exercício é outro paciente, né? É tão outro paciente que se ele for insulino dependente, fica muito difícil de controlar. Temos que fazer um bem bolado muito de perto porque fica muito, muito melhor. Então, assim, eu acho que tem que chamar a atenção dos médicos, tem que parar de falar essa coisa genérica. Come direito, faz exercício. Tá, não sei, eu não sei fazer cirurgia plástica. Eu vou mandar alguém fazer cirurgia plástica. Se eu não souber orientar a nutrição e exercício, eu tenho que mandar para quem sabe, né? E aí a importância de ter o médico do esporte. Não só essa importância, né? Mas é uma das, né? Aí que vem, e isso a gente vê tanta resistência, Vilmar, por parte das outras especialidades em encaminhar para o médico do esporte, como se o exercício fosse fácil, né, de prescrever, de orientar, ou que fosse não coisa de médico, é coisa de educador físico, não é coisa de médico, entendeu? Do tipo, se vira com exercício, com um educador físico lá. E aí, o problema é que o educador físico ele não tem ideia, ou a ideia dele é muito superficial sobre essas interações doença, medicamento, dieta e exercício. E o médico do esporte é que vai ter essa ideia geral dessas interações, prevenindo situações realmente muito graves, como uma hipoglicemia durante o exercício, né? De um paciente diabético ou um paciente insulino dependente, que isso pode acontecer perfeitamente. Ou um paciente com uma hiperinsulinemia que não pode fazer exercício também. Porque nós vamos ter uma série de situações agravantes com um paciente com uma glicemia acima de 300, ele está totalmente contraindicado que ele faça a prática de exercício naquele momento. Primeiro, ele tem que baixar a glicose para depois ele poder fazer exercício, né? Porque nada vai estar funcionando adequadamente com uma glicemia acima de 300. Não adianta. Muito bem. Então, nós estamos do exercício como tratamento. Aí é a endocrinologia do esporte falando de tratamento. A gente pode evoluir um pouquinho, Vilmar, e a minha sugestão é a gente entrar já no segundo pilar, que seria a prevenção. E como é que a gente vai fazer prevenção? A gente só vai fazer prevenção quando a gente souber fisiologia e bioquímica. Sinto muito, senhores. Sinto muito. Outro dia eu fiz uma brincadeirinha, né? Eu coloquei um meme, era uma figurinha de uma criança ligando. Ô, fulana, tu aí que está se formando, realmente precisa saber de ciclo de Krebs? A gente vai usar para alguma coisa? Vai! Vai! Sinto muito, senhores, mas vai usar muito ciclo de Krebs. Quem não entende ciclo de Krebs não sabe tratar obesidade, não sabe prescrever exercício, não sabe prescrever suplementação. Sinto muito, mas é a base, é bioquímica e é fisiologia. Tanto que o ciclo de Krebs é estudado em ambas, tanto na bioquímica quanto na fisiologia, dada a importância. Muito bem, então,
nós temos que saber fisiologia e bioquímica para entender como é que a coisa funciona lá dentro da célula, para a gente entender essa relação nutrição, exercício, no sentido de prevenção do aparecimento justamente das doenças endócrinas. Mas o exercício é um excelente fator de prevenção de uma série de outras coisas. Além do diabetes, da própria obesidade, a gente poderia falar da famigerada fadiga de suprarrenal, que tem uma briga gigantesca, né, Vilmar? Você é dos que acreditam ou dos que detratam a fadiga de suprarrenal? Diz aí para mim. Eu sou dos que acreditam em casos muito excepcionais. A maioria das vezes que se faz esse diagnóstico, ele não é correto. E por isso que estão entupindo as pessoas de corticoide, aí vai dar o quê? Catabolismo muscular. Também, né? Então, assim, a gente poderia falar nas fadigas de um modo geral, né? E aí, de novo, a importância de você saber como prescrever. Nesse saco de gatos que é a fadiga, você tem, por exemplo, fibromialgia. Bota um fibromialgico para treinar feito louco, você vai ver o que vai acontecer com ele. Nem vai, né? Ele vai para a cama. Ele vai para a cama. Então, assim, não adianta. Vai lá na academia e fala para o professor, dá a musculação para ele. Não, entendeu? Nem vai. Então, a gente tem que, como você falou, entender. Se o paciente está num momento, se ele está fadigado, seja qual for a causa, né, não dá para você já ir com toda a força para cima dele em termos de prescrição e orientação. É mais ou menos igual querer que o cara corra 100 metros depois de acabar a maratona. Né? Perfeitamente. Você agora falou tudo. Quando você diferenciou prescrição de orientação, né, aí que está o pulo do gato. Por quê? Quando a gente fala de medicamento, prescrição é médica. Tá? E o médico do esporte, ele não prescreve só exercícios. Ele prescreve suplementação, ele prescreve medicação também. Seja um simples anti-inflamatório para alguém que se machucou durante a prática do exercício. Mas quando se trata de exercício, o médico do esporte ele vai fazer a prescrição quando nós temos uma situação fora da fisiologia normal. Uma situação que eu não gosto muito de utilizar esse termo, mas seria patológico, para que vocês entendam. Uma situação de doença, né? Patológica não, porque patologia é o estudo, né? Do patos, do desvio da normalidade, da doença, né? Então, mas para que vocês entendam, uma situação patológica é o médico do esporte vai prescrever exercício. Numa situação de normalidade, eu aconselho aos meus alunos que não prescrevam exercício. Por quê? Porque aí seria o papel do educador físico. Por quê? Porque a prescrição deles é muito mais inteligente. Ô, Glaico, inteligente em que sentido? No sentido de que eles estão vendo o nosso paciente, ou seja, o aluno deles, todos os dias. E essa prescrição, então, ela é muito mais dinâmica do dia a dia da pessoa. Hoje eu estou cansado. Que aí é confundido com a tal da fadiga de suprarrenal, né? Eu ando estressado, eu ando lá embaixo, e aí hoje eu não estou afim de treinar com aquele peso todo. Nem vai conseguir, né? Nem vai conseguir treinar com aquele peso todo. Então, fazer um exercício mais dinâmico, um exercício mais lúdico, e isso eu não consigo. Porque quando é que eu vou ver o meu paciente? Eu vou ver o meu paciente a cada 1 mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Então, a minha prescrição, ela tem muito mais a ver com o desvio da normalidade do meu paciente. Opa, é isso aí. Então, nós vamos fazer aquela grande análise, nós vamos fazer aquela grande avaliação e vamos fazer a prevenção, e aí entra no segundo pilar, a prevenção do aparecimento de doenças. Ou seja, o indivíduo já tem um desvio de coluna, nós vamos orientar para que esse desvio ainda não piore com o exercício. Esse desvio não se transforme numa lesão muscular.
Entenderam? Então, vem a nossa grande avaliação para que essa prescrição seja mais adequada. E a gente, como... Eu acho o médico do esporte, viu, Vilmar? Como um grande maestro. Ele pode não ser uma virtuose do cello, do violino, do piano, mas ele é o cara que sabe entender todos esses instrumentos quando eles têm que tocar juntos. Ele é o cara que sabe de nutrição, ele é o cara que sabe de exercício, ele é o cara que sabe de suplementação, ele é o cara que sabe de recursos ergogênicos. Ele sabe como ninguém misturar tudo isso de um jeito que o indivíduo se sinta super satisfeito, o indivíduo tenha resultado, o indivíduo tenha não só o tratamento em si, né, que muitos não querem só um tratamento, mas eles querem uma qualidade de vida, eles querem estar mais produtivos, eles querem ficar bonitos, por que não? Tem estética também, claro, sem dúvida alguma. É uma dos braços da medicina do esporte, dar essa coisa corporal, né, melhor, mais adequada. Afinal, a composição corporal é um dos elementos do fitness ou do condicionamento físico. Melhorar a composição corporal faz parte, sim, assim como força, endurance, coordenação, né, postura. Isso faz parte do fitness, né? A composição corporal. E aí é estética também, não é só saúde. E aí a gente está prevenindo, né, fazendo com que todo esse mecanismo gire no sentido positivo, né? Não no sentido negativo, como é você ficar com o bundão no sofá, comer errado, você encher a cara de álcool todo final de semana, você fazer tudo errado, e aí você está girando no sentido negativo. É fazer com que gire no sentido positivo. Você tenha conquistas positivas no sentido do estilo mais saudável de vida, né? Então, assim, aos poucos, essas conquistas irem entrando na sua vida. E o exercício físico é uma grande ferramenta no sentido de liberação de neurotransmissores que vão nos ajudar a fazer com que o nosso paciente faça uma adesão muito maior ao tratamento. Antibiótico não faz isso. Quimioterápico, muito menos, né? Fazer uma quimioterapia, muito menos. Uma cirurgia, muito menos. E o exercício por si só, ele faz com que o paciente tenha uma maior adesão ao exercício. Por quê? Porque está barato. O exercício está barato. Libera dopamina, serotonina, endorfina, acetilcolina, noradrenalina, adrenalina. Todos esses neurotransmissores que estão relacionados justamente com depressão, com ansiedade, com a própria fadiga de suprarrenal, com a fadiga em geral, como o professor Gilmar falou para nós agora. Agora, então, vamos voltar para o hormônio. Vamos voltar para o hormônio. Vamos lá. Aí o médico do esporte está tendo toda essa visão, eu não gosto dessa palavra, mas holística do paciente, que tem muito parecido com o médico que se propõe a orientar o paciente para envelhecimento saudável também, né? Eu também acho que tem que ser um maestro. Ele vai achar alteração hormonal. Porque o paciente vai fazer alguma queixa para ele, e ele também é um médico que muitas vezes vai descobrir a alteração hormonal, né? No paciente que inicialmente procurou para ficar bonito, por exemplo, como você falou, né? E aí o médico do esporte vai pedir os exames e vai falar, opa, aqui tem uma alteração hormonal. E aí... Perfeitamente. Aí entra a nossa caneta, viu, Mário? Aí entra a nossa caneta. E aí, assim, ó, aí a prescrição ela deixa de ser uma prescrição burra e ela tem que ser uma prescrição muito inteligente, tá? Se eu digo que o médico do esporte ele pode fazer uma prescrição burra de exercícios em academia, a gente não tem que montar planilha. Você, médico do esporte, não tem que montar planilha de treino para o cara ir lá na academia
puxar ferro. Você não tem que montar a planilha de corrida para o cara ir correr ali no parque da sua cidade. Isso a gente vai fazer uma prescrição burra. A gente não tem que montar dieta, né? Cardápio, porque isso vai ser uma dietoterapia, uma nutroterapia burra. Isso é coisa de nutricionista e nutrólogo, não é coisa do médico do esporte. Se você for ambos e quiser fazer, não tem problema, com ambas as especialidades. Muito bem. Onde entra a nossa caneta esperta? Entra justamente quando a gente pega o receituário na mão e vai prescrever alguma coisa para o nosso paciente a partir de um receituário. E aí eu entro sempre em medicina do esporte, menos é mais. Seja para o que for que você for pegar o seu bloco de receituário. Seja analgésico, seja anti-inflamatório, seja um esteroide anabólico. Menos é mais. Por quê, gente? Porque você já tem uma coisa que é mais, que é o exercício físico. Ele, por si só, já vai estar fazendo muita coisa. Então, dê oportunidade ao corpo do seu paciente responder. Não seja tão onipotente de querer trazer o tratamento todo para você. Enquanto médico, você não precisa disso. Você está tendo uma deformação. Eu entendo perfeitamente a deformação que você teve durante 6 anos de medicina em querer trazer o tratamento todo para você. E assim é um cirurgião, e assim é um neurologista, assim é um cardio, um pneumo, ok? Cardio, vamos lá, tá? Porque tem o exercício aí nas doenças cardiovasculares, né? Mas vamos dizer sei lá, um neurocirurgião, um cirurgião, um traumato. Então, traz o tratamento todo para si. Ok, tudo bem. Agora, o médico do esporte, ele não tem paciente, ele tem atuante, tá? O paciente dele não é paciente, é ativo, ele tem que ser ativo. Ele tem que fazer exercício, senão não vai dar certo. Tá? Se ele não for atuante, se ele não fizer opções saudáveis de vida, de exercício, de nutrição, tudo isso, não vai dar certo. Tá? Então, você não precisa ter mão pesada na suplementação, fazer aquela suplementação que o coitado vai gastar, sei lá, R$2.000 com farmácia de suplementação e na loja de suplementos lá do shopping ou da própria academia. Você não precisa disso. Não precisa disso. Você não precisa ter uma mão pesada onde ele vai se entupir de esteroides anabólicos ou outro tipo de hormônios. E aí, Vilmar, a gente entra no terceiro pilar da endocrinologia do esporte. Nós já falamos do tratamento, nós já falamos do exercício como fator de prevenção do aparecimento de doenças, né? Pela própria liberação de neurotransmissores, pela própria liberação de testosterona, liberação de hormônio de crescimento, liberação de todas essas coisas boas e todas essas coisas bacanas. E por isso eu volto a insistir de que a gente não precisa de mão pesada. A gente tem que entender de fisiologia e bioquímica para deixar o corpo fazer, do nosso atuante, fazer o que ele tem que fazer. Bom, mas a gente quer dar uma ajuda. Beleza? Não tem nada de errado nisso, tá? Se não for um atleta onde existir controle antidoping, e a maioria dessas substâncias ergogênicas, elas vão cair no controle antidoping, e você vai estar ferrando, se você prescrever, você vai estar ferrando com o seu atleta, tá? Então, não prescreva. É ilegal. É ilegal. Não pode prescrever. De maneira alguma. É lei. Se é lei, cumpra-se. Você pode discutir a lei em algum outro fórum, mas enquanto ela existir, cumpra-se. É lei, pronto, acabou. Não pode prescrever. É ilegal. Tá? Tomara que os médicos comecem a sofrer processo também quando um atleta que é paciente dele seja pego no antidoping. Os médicos de
de equipes, de times de futebol, de clubes, já estão começando a sofrer, tá? Mas se você for no consultório, ainda não. Mas eu acho que vai chegar lá. É uma tendência mundial, sem dúvida alguma. Mas se o seu atleta é o que a literatura chama, né, de usuário recreativo, que eu odeio essa expressão, eu preferia dizer um usuário de estética ou de performance não competitiva, né? Porque tem gente que quer um shape de bodybuilder sem subir num palco para fazer competição. Ok, não tem nada de errado nisso. Não se faz plástica, não se puxa aqui, não se aumenta aqui, não se aumenta lá atrás. Tá, ok, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? E é a mesma coisa. Você tem direito a utilizar isso como como estética. Sim, por que não? Desde que você faça uma boa avaliação com o seu médico do esporte e esteja tudo bem, que não tem nenhuma contraindicação, que não tenha nada que possa evoluir mal com essa prescrição que você está fazendo, tá tudo ok, tá? E principalmente se você adotar a regrinha de que menos é mais, sem dúvida alguma. Então seria a nossa terceira prescrição. A primeira é mais ou menos óbvia, a segunda permeia todas as histórias e a terceira nós vamos prescrever, né? Enquanto que o pessoal da endocrinologia, do envelhecimento saudável, né, da ortomolecular, vai estar pensando muito nessa coisa da modulação, vamos falar assim, né? Essa expressão é meio que proibida pelo CFM, mas vamos falar assim, da correção dos níveis hormonais, né? Da reposição hormonal. Eu também não gosto muito desse termo. Do equilíbrio. Né? Do equilíbrio hormonal. Bem falado, viu, Mar? Bem bacana. Né? Então, o pessoal está pensando nisso porque está pensando em saúde. Ok, beleza. Só que nós, médicos do esporte, nós vamos adiante. Nós não estamos pensando só na saúde do paciente. Nós estamos pensando em performance. Ele quer ir para a academia, ele quer levantar um peso maior do que ele levantava antes. Ele está competindo consigo mesmo. Qual é o efeito colateral positivo disso? Ele ganhar mais massa muscular, ele ter uma poupança de massa muscular, fazendo a prevenção da sarcopenia. Tá bom, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Ele está aumentando a pressão sobre os ossos, aumenta o efeito piezoelétrico do exercício. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, se nós estamos utilizando uma ferramenta que não está sacaneando a saúde do nosso paciente, porque nós fizemos uma bela de uma avaliação, nós estamos utilizando ainda que suprafisiológicas, doses bem pequenas, nós estamos contribuindo positivamente para o nosso paciente. Ah, mas Glycon, cuidado, são doses suprafisiológicas. Hello? Desde quando paracetamol tem dose fisiológica? Desde quando dipirona tem dose fisiológica? Desde quando vários medicamentos têm dose fisiológica? Ah, mas não tem evidência. Ok. Vamos começar a trabalhar com a evidência nível A. Quantos medicamentos vão sobrar? Hein, doutor Vilmar? Me responda, por favor. Só os hormônios. Quantos por cento do que nós prescrevemos tem nível A de evidência? Diga, então, por favor. Você não ouviu o que eu falei, puxei a brasa para minha sardinha. Só os hormônios, né? Porque, assim, a doença é causada pela falta deles, na hora que eu dou, eu conserto, né? Até porque é um tratamento fisiológico, né? Não é remédio. Exato. Não... Exato. Eu falei de propósito para chamar atenção. A hormonal é só o que tem nível A de evidência. Gente, vocês vão ficar com 10% do que vocês prescrevem. E aí eu vou puxar brasa para minha sardinha. Nível A de evidência, só exercício. Tá? Que é mais fisiológico do que o fisiológico. Mais fisiológico do que o próprio hormônio. Segundo, nutrição. Aí terceiro a gente colocaria os hormônios. Entenderam? Ok, não tem evidência, não tem evidência.
A falta de evidência não é evidência de falta. Não tem bom. A gente precisa aprender a prescrever adequadamente. Eu sei que está cheio de médico com mão pesada. Assim como tem mão pesada na plástica, assim como tem mão pesada, eu acho que tem cardiologista com mão pesada que prescreve uma sacolada de medicamento que realmente não precisava prescrever tudo aquilo para aquele paciente, mas eles têm medo de colesterol, que é uma coisa absurda. Eu questiono bastante esses guidelines, esses níveis de evidência, até que ponto eles não são patrocinados pela indústria farmacêutica, né? Aí vai ficar gravado isso aqui, né, Vilmar? Ah, que coisa Então, chata. voltando ao que você já falou, e aproveitando, não tô nem aí, não quero nem aproveitando o seu exemplo. Por que saber. o cardiologista tem esse monte de remédio que ele poderia diminuir X% dos remédios? Porque faz dieta e faz exercício. E não manda para alguém que saiba como orientar a dieta e como orientar o exercício. Aí uma série desses remédios cairia fora, né? Vilmar, aí vem aquela deformação profissional da época da faculdade, onde ele não confia no paciente, mas ele não confia nele mesmo, que é a primeira aula que eu dou na medicina do esporte. Meus alunos da medicina do esporte, aí, de todas as turmas, das 8 turmas que nós temos aqui na BWS, podem falar que a primeira aula a gente fala exatamente isso. O que é? Nós somos vendedores. Nós somos vendedores de saúde. Nós somos vendedores de estilo de vida. Nós somos vendedores de exercício. Tá? Então, se não sabe vender o peixe, vai fazer outra coisa. Não vai fazer medicina do esporte. Medicina do esporte tem que convencer a pessoa a ter um estilo de vida saudável. Primeira coisa, para você convencer uma pessoa a ter um estilo de saudável, é você ter um estilo de vida saudável. Se você não tem um estilo de vida saudável, como que você vai convencer outra pessoa a ter um estilo de vida saudável? Absolutamente não. Você pode convencer qualquer coisa. Você ficar monstrão e convencer a pessoa a ficar monstrão. Ok. Mas isso não é saudável. Isso não é um estilo de vida saudável. Sinto muito. É ficar monstrão. Pode ser bonito. Pode ser, bacana, o cara é monstrão. Bacana. O cara, levanta 200 quilos no supino. Tá? Ok. Tá? Mas é monstrão. É outra coisa. Ninguém está dizendo que aquilo ali é saudável. Tá? E aí eu volto no menos é mais de novo. O que é um corpo bonito e saudável? Um corpo bonito e saudável é aquele que todos os componentes do fitness e da saúde estão em equilíbrio. E não é carcando a mão com esteroides anabólicos, não é carcando a mão com recursos ergogênicos que a gente vai fazer isso. Não vai. Não é que você não possa usar de novo, volta a insistir. Pode usar, mas mão leve. Mão leve. Saiba tudo. Surgiu uma pergunta aqui. As pessoas sabem, ou pensam que sabem, como fazer reposição hormonal fisiológica, né? Vai ser uma pergunta assim: o que seria reposição suprafisiológica segura, que está escrito aqui, de testosterona? Vamos lá. De novo. Se é suprafisiológica, não é reposição. Vamos mudar o termo. É prescrição de doses suprafisiológicas de testosterona. É uma prescrição, mas não é reposição. Reposição, como o nome fala, né? E Vilmar me corrige se eu estiver errado, porque ele tá muito mais acostumado com reposição do que eu, né? Reposição é repor algo que está faltando. Então, ou seja, você tem níveis baixos hormonais e aí você vai repor. Nós podemos questionar o que são níveis baixos de testosterona. Hoje a gente está questionando cada vez mais. Quando a gente estuda um curso sério, como o envelhecimento saudável que nós temos aqui na BWS, a gente vê que aquilo que se fala como níveis normais de testosterona não são normais.
né? A gente não pode aceitar que um 250 de testosterona sérica, para a maioria das pessoas, isso eu estou falando para a grande maioria da população, seja normal, porque não é. Não é. Entendeu? Então, entre 250 e 900, eu dizer que 250 está normal, não tá, porque o cara tem sintomas de falta de testosterona, então não está normal. Aí eu estou tratando, eu estou sendo burro, estou olhando só um exame, eu não estou olhando clinicamente o meu paciente. Eu tenho que olhar primeiro clinicamente o meu paciente, tá? E aí, assim, ó, eu posso passar dos 900? Posso. Assim como tem gente abaixo dos 250, isso é uma curva de normalidade, tá? É um estudo populacional. Vai ter gente, raríssimo, abaixo de 250 que vai ter sintoma nenhum, zero sintoma. Sei lá, tem um receptor maravilhoso. Sei lá, ele faz abracadabra com aquela testosterona. Mas não tem, pelo menos por enquanto não tem, né? Talvez no futuro esse 150 não dê mais certo. Mas agora tá tudo bem, tá tudo ótimo. Ok? Então eu não vou fazer reposição nesse cara porque ele tá bem. Ele é um ponto fora da curva. Sinto muito, mas é a clínica é soberana. O que o paciente está sentindo é que é soberano. Assim como um indivíduo que eu faço doses suprafisiológicas, eu mantenho ele 1.000, 1.100, 1.200, com zero alterações. Eu estou controlando o meu paciente. Ele não está tendo alteração de enzimas hepática, ele não está tendo alteração de pressão, ele não está tendo alteração de hematócrito, ele não está tendo alteração nenhuma que não sejam alterações benéficas. Ele está perdendo massa gorda, está ganhando massa muscular, ele está feliz da vida, ele está transando muito bem, obrigado, ele está com a cabeça boa, ele está dando conta das 300 milhões de coisas que ele tem que fazer, o sono dele está muito bom, obrigado. Eu vou dizer que está errado? Não está. Não está. Por quê? Porque eu botei na minha cabeça que 250 a 800, 800 e pouco é o normal. Gente, não é assim. Não é assim. Eu posso passar um pouco, sim, da normalidade em determinado momento, durante um certo tempo, e deixar meu paciente bem. Eu brinco com os meus pacientes e faço a seguinte analogia, a seguinte figura de linguagem. Tem situações médicas que você piora para depois melhorar. Por exemplo, vai fazer uma lipo. Ah, vai ficar lindo, né? A sua barriga, logo depois da lipo. Vai ficar inchada, vai ficar vermelha, vai ficar roxa, vai doer pra caramba. Ela vai começar a ficar boa 2 meses depois. Ou seja, o médico, o cirurgião plástico, fez uma bagunça para depois ficar bom. Eu digo que às vezes a gente faz isso com hormônio. Sim, sim. Eu vou dar uma zoada, sim, no seu organismo. Eu vou dar uma bagunçada, sim, temporariamente. Não é porque eu vou dar essa bagunçada controlada que você vai morrer amanhã. Vai morrer. Pum, morreu. Tá? Não é assim. Não é como muitos médicos adoram assustar paciente do tipo, tomou, morreu. Não é assim. Então, todo mundo que vai fazer plástica vai ter risco de vida? Tem, mas é mínimo, senão não se deixaria fazer plástica. Não se deixaria tomar a maioria dos medicamentos que se toma. Todos têm risco. Né? Tem um professor, um ex-professor meu, que dizia que não tem droga, o que é? Eu digo domada, ele diz que é outra coisa. Que entra no corpo só faz o que eu quero. Adestrada, isso. Adestrada, que entra no corpo só faz o que eu quero. Vai fazer também o que eu não quero. Todas as drogas são assim. Inclusive os hormônios, inclusive todos os recursos ergogênicos. Vão fazer também o que eu não quero. O que importa é eu saber o que está fazendo o que eu não quero, quanto que eu deixo fazer o que eu não quero e como que esse paciente está reagindo ao fazer o que eu não quero. Gente, exercício é assim. Exercício não pode matar? Pode. É raríssimo. Você tem muito mais risco de morrer ficando com a bunda no sofá do que fazendo exercício. E não se diz para todo mundo fazer exercício. Você não pode se lesionar fazendo exercício, sem dúvida alguma. E não se fala para todo mundo fazer exercício. É a mesmíssima coisa. Não tem diferença. Como é que a gente vai fazer com que você não faça lesão fazendo exercício? Fazendo uma boa avaliação
e uma boa prescrição de exercício. É a mesma coisa com os recursos ergogênicos. É a mesma coisa com os esteroides anabólicos. Fazendo uma boa avaliação, fazendo uma boa prescrição e fazendo um bom acompanhamento. Aí sim, nós poderemos utilizar doses suprafisiológicas, mas levemente suprafisiológicas, tá? Tomar um caminhão de testosterona, sinto muito, não é saudável nem aqui, nem na China. Ops, não é um bom exemplo, nem nos Estados Unidos, nem na Suécia, vamos falar assim, então, né? Mas se usava antigamente dizendo nem aqui, nem na China, né? Mas agora não se usa mais nem aqui, nem na China, porque as coisas que vêm da China não são muito boas. Mas muito bem, tá? Então, assim, não é legal, não é legal. Você não tem receptor para 3.000 de testosterona sérica. Sinto muito, não tem. Não tem onde ir. Você vai metabolizar, vai jogar fora, vai forçar o seu fígado para metabolizar, daí sim. O que eu tenho raiva é quando todo mundo pega tudo e coloca no mesmo pacote. Aquele bombadão da esquina, o bombador da esquina e o médico que prescreve adequadamente recursos ergogênicos. Coloca todo mundo no mesmo pacote, como se todos fossem vilões e assassinos. Não! Nós somos pessoas sérias, que sabemos que o que a gente está fazendo não tem um nível de evidência, mas tem evidências que apontam no sentido de que o que a gente está fazendo é seguro, sim, sem dúvida alguma, tá? Existem evidências sérias. Tem gente hoje muito séria em termos metodológicos, pessoas que têm estudado muito isso de evidência científica, de metodologia, para poder realmente dizer assim, isso, aquilo ou aquilo outro sobre os esteroides anabólicos, como, por exemplo, o Dr. Lucas Caseri, que já tem 2 livros publicados sobre o tema e que é uma pessoa que foi meu aluno e que eu admiro muito porque tem estudado muito, tá? É o tipo do aluno que supera o mestre. Ótimo, maravilha. Que bom que todos fossem assim. Hoje o Lucas está lá na frente, né? E tem outros meus alunos que são excelentes e que hoje provavelmente sabem de algum tema ou de vários temas relacionados à medicina do esporte muito mais do que eu, né? E aí a gente fica feliz de que, em maior ou menor grau, eles têm o discurso da gente, né? Sem dúvida, nossa senhora. E eles continuam nos citando até hoje, né? Então eu acompanho as lives deles, eu acompanho os stories deles, eu acompanho o feed deles nas redes sociais e eles toda hora ficam puxando pelo nome da gente. Por quê? Porque a gente deu a base para que eles sejam o que eles são hoje em dia. Eu digo assim, ó, fulano, eu fiz até aqui, ó. Eu fiz até aqui, ó. Tá tudo pronto, pega. Agora vai daqui para diante. Daqui para diante é contigo. Eu não consigo ir mais. É normal, né? Isso Opa. É o progresso. Isso, assim que se faz ciência, né, Vilmar? Se faz ciência desse jeito, ensino e ciência se dá dessa maneira, né? E é isso que nós fazemos na BWS. É isso que nós fazemos na medicina do esporte. Tem outra perguntinha aqui, mas antes de fazer a perguntinha, né? Só reforçando o que você falou sobre colocar quem faz direito no mesmo saco do que o doido, que sai dando para todo lado para ver onde acerta. Muito é porque os médicos, na sua maioria, têm mania de criticar o que não estudaram, né? O que não conhecem, né? Exato. Infelizmente é uma verdade. Do alto da sua onipotência, não admitem que tem uma parte da medicina que eles não sabem. E tem como fonte de referência a Marie Claire. Mas... essa é outra do professor Vilmar, lembrei. Mas assim, ó, a pergunta que está aqui é assim, e que nós já temos com 11 minutos para acabar só. Ou pergunta genérica. Quando usar o esteroide anabolizante? Ou seja, acho que, tirando quem perguntou, não deve estar falando de testosterona em dose suprafisiológica, mas provavelmente oxandrolona, estanozolol, nandrolona. A pergunta é assim, quando usar? Acho que dentro dessa tua ideia de usar pouco, né? Se é que tem uma resposta para isso,
Qual é o momento de usar? É tão individualizado, né? Ah, isso é aquilo que eu falei, não é o exame. O exame é só uma coisa que eu vou olhar. É quem é que está sentado ali na minha frente. A primeira coisa que eu tenho que ver é quem é que está sentado ali na minha frente. É homem? É mulher? É um jovem? É um adulto? É um idoso? Que idade? Quais são suas pretensões em termos de performance, em termos de saúde, em termos de estética? Então, assim, a primeira coisa que eu digo para os meus alunos é o que o paciente gosta. Tem que responder essas três perguntas. O que o paciente gosta, ou seja, o que ele quer. O que o paciente pode fazer, né? Quais são as limitações dessa pessoa, que vai modular o meu tratamento, obviamente. E o que o paciente deve fazer. Independente se ele quer ou não. Sinto muito, ele vai ter que fazer. Todo mundo vai ter que fazer algum tipo de exercício. Todo mundo vai ter que comer vegetais e legumes, independente de querer ou não. Sinto muito. Eu digo para meus pacientes, eu não peço para você gostar de salada. Eu não peço para você gostar de exercício. Eu peço para você fazer. É diferente. Você vai fazer independente de gostar. Então, quem é que está sentado à nossa frente? Essa realmente, Vilmar, é uma pergunta muito genérica. Eu comecei E falando, já não como a tinha... gente está falando de prescrição, e prescrição é individualizada, a gente precisa saber quem está ali na frente. Entendeu? Eu acho que com isso Passou uma respondi a pergunta pergunta. aqui na nossa frente, eu só consegui ler o final, não sei se você leu. Parece que o que fazer quando chega um paciente com polifármacos Não, está anabolizantes. aqui paradinho aqui na minha frente. Dentro desse tema é o José. O José é meu aluno da turma 8. Dentro desse tema, vejo como um dos grandes papéis do médico do esporte, do ponto de vista endocrinológico, é resgatar, ele colocou entre aspas, os pacientes polimanipulados em ciclos onde são utilizados múltiplos fármacos. É essa daí, Vilmar? Essa aí. Era essa, né? Muito bem. José, legal, queridão. É isso mesmo. Então, a gente sempre vai trazer o mais para o menos. Perfeitamente. A gente vai trazer o mais por menos, né? Então, a gente vai pegar e vai trazer esse cara que caiu na mão de algum aventureiro aí, que encheu ele de porcaria, e a gente vai trazer, né, para o nosso lado da força, vamos dizer assim, né? E vamos orientar. A gente vai discutir por que a gente está prescrevendo aquilo. E não porque o que ele leu na internet, ou porque o maluco do coach dele, ou o maluco da loja de suplemento deu para ele aquilo, ele pode usar, entendeu? Então a gente vai trazer ele para a realidade. A gente vai dar um choque de realidade nele e vai dizer: se você continuar desse jeito, você vai ter isso, isso, isso. Mas tem uma alternativa. Você vai tomar assim, desse jeito. Você vai continuar tomando algumas coisas que você está tomando, mas vamos fazer as coisas direito. Vamos fazer direito. Ninguém vai te expulsar aqui da sala porque você quer tomar um recurso ergogênico. Mas tá, você quer tomar? Então vamos tomar direito, né? Vamos tomar bem direitinho dessa maneira aqui. E aí a gente vai fazer aquela avaliação que eu falei para vocês. A gente vai fazer aquela anamnese maravilhosa que o médico do esporte sabe fazer, ou pelo menos aprende no nosso curso a fazer, né? A gente vai fazer aquele exame físico maravilhoso que o médico aprende a fazer no nosso curso, fazer aquele screening, aquela bateria de exames que é tão importante e que às vezes a gente é criticado, é engraçado, né? Essa semana eu atendi um paciente, uma pessoa que queria fazer consulta online, e ele estava na França. E ele disse: não, me passa a lista dos exames que eu vou fazer, para eu fazer aqui na França, que daí aqui na França eu faço pelo convênio. Aí eu disse: isso não vai dar certo, né? Ok, passei. Quando ele foi lá no médico do convênio dele lá da França para trocar, né, a minha prescrição pela francesa, meus pedidos de exames pelo francês, o médico disse assim:
tá maluco? Para que tudo isso? Para que esse exagero de pedir exames? Eu digo, ó, por causa desse exagero que a medicina do esporte do Brasil tá, ó, anos-luz da medicina do esporte da França. Sinto muito. Aí eu disse para ele, aí você decide o que você quer fazer. Aí ele disse assim, será que ele ainda mandou para minha secretária, será que o médico daqui não tem razão, né? Exame demais? Eu disse, ok. Continua assim, muito bem, obrigado. Né? Então, fazer o quê? Então, ele tem que entender perfeitamente, né? E, infelizmente, esse paciente não chegou... Por isso que eu não gosto de pedir exames antes do paciente sentar na minha frente, porque ele vai sentar na minha frente e eu vou fazê-lo ver a importância de todo um trabalho que eu vou fazer com ele. Então, quando já vem com esse pedidinho de, não, eu quero fazer os exames antes de levar tudo pronto, eu já digo, isso é chabu. Isso não vai dar certo, tá? Então, assim, a gente precisa vender o peixe. A gente tem que saber orientar, convencer o paciente de que ele... E tem paciente que não adianta, vem com a cabeça fechada de que ele quer tomar um monte de bomba e está acabado. Ótimo, vai lá no bombador, não é paciente para mim, vai onde tu quiser, não sou eu que vou prescrever tudo isso, porque a gente trabalha com doses muito menores, a gente trabalha com doses menores e eu mato a cobra e mostro o pau. Eu tenho resultados maravilhosos com indivíduos que realmente tomaram microdoses e que estão muito bem, obrigado. E eu estou botando a minha cabecinha no travesseiro e estou dormindo tranquilo, porque eu sei que eu estou fazendo um trabalho bacana com eles. E quanto a isso, tem outra coisa que eu também falo muito, e que eu tenho certeza, que os pacientes têm a cara do médico dele. Então, aquele que quiser todas as caixinhas possíveis de anabolizantes, você não vai servir para ele. Não, né? Porque eu sou um frango. Óbvio. Não, em termos de prescrição. E aquele que quer, até gostaria de ter um recurso ergogênico a mais, mas não quer uma carga muito pesada, esse vai te procurar porque você fez isso com o amigo dele. Então, esses têm a sua cara. Não adianta. Eu falo que medicina estética é mais ainda, né? Você vê o lábio da paciente e o lábio da médica. Exato, perfeitamente. A cara repuxada da médica é a cara da paciente, né? Tem mercado para tudo, tem maluco para tudo, tem de tudo, infelizmente ou felizmente, né? Não sei, infelizmente. Tá? Eu acho que felizmente é o livre-arbítrio, é a escolha das pessoas e que sejam felizes, né? Eu só desejo que as pessoas sejam felizes e que as pessoas tenham capacidade cada vez mais de decidir junto com o seu médico, e por isso eu defendo com unhas e dentes a liberdade do médico prescrever, e isso está muito em discussão nos tempos de hoje, né? Dá a tal da prevenção para o coronavírus ou não dá, né? Dá ivermectina ou não dá, dá hidroxicloroquina ou não dá, né? Então, assim, deixa o médico decidir, gente. Deixa o médico decidir. Ele sabe o que ele e o paciente dele, eles sabem o que é melhor para eles. Depois de uma discussão, depois de um esclarecimento, os dois sabem o que é melhor para eles e os dois assumem o risco do que eles estão fazendo. Sabe quantos processos eu tive até hoje, durante 20 anos, trabalhando com esteroides anabólicos? 0. Nunca. 1. Porque nenhum paciente meu teve problemas sérios, nenhum paciente meu teve problemas que não foram contornáveis, nenhum paciente meu tive problemas de relacionamento médico-paciente. Claro que eu já tive problemas de relacionamento médico-paciente. Eu não sou santo. Tinha dia que eu estava com a pá virada e pronto, está acabado. Agora, o grande lance é... Estamos acabando o tempo. Menos é mais. Estamos acabando? Nosso tempo está acabando. Eu sempre fico com gosto de quero mais. É bom, a gente faz outras. Mas eu acho que assim, a gente fez o principal, que foi passar a cara dos cursos da BWS, a seriedade dos cursos da BWS para o nosso público que estava assistindo ou que virá assistir depois, né? E mostrar que dá para fazer as coisas acontecerem de uma maneira ética e saudável. Vai Sem cair. Dúvida. Vamos falar tchau para todo mundo.
porque vai cair. Tchau, tchau. Também já vou Tchau. falar porque já vai cair já. Bye, bye. Beijo, beijo, beijo. Amo vocês, por favor. Tá?